Cara, assim, eu ia te perguntar, a gente sempre pergunta o que o convidado se considera hoje. O que você se considera hoje? Olha, eu sou um cara de rádio, né? Eu gosto de rádio, eu sou um jornalista jornalista tá no sangue, né? E um cara de rádio, eu gosto de rádio, apesar que hoje eu trabalho, às vezes eu faço TV, eu tenho feito transmissões do Campeonato Paulista pelo YouTube, enfim, a gente jornalista, eu escrevo, né? Mas o que eu gosto mesmo, eu sou um cara de rádio. Eu acho que eu nasci para fazer rádio. Massa demais. E assim, depois a gente vai falar de toda a carreira, um monte de coisa sua e tal. O que você queria ser quando crescer que você não virou? Acho que todo mundo que gosta de futebol pensava em ser jogador, né? Você teve essa fase também? Tive, porque no meu tempo foi a primeira escolinha. Hoje tem escolinha de futebol em todas as esquinas, né? No meu escolinha tempo, do Barcelona em toda esquina. No meu tempo, a primeira escolinha, quando eu tinha acho que 9, 10 anos, tinha do lá no Frederá. Não chega a ser do Frederá, nem do Leônidas da Silva, mas é por aí. E aí eu era lá no Parque da Aclimação, tem o campo lá até hoje, né? E aí a gente sempre sonha em ser jogador, mas quando chega na idade, por exemplo, quando chegou na idade de entrar para a faculdade, uma coisa que eu entendo é de futebol. E eu, entendendo de futebol, saquei que eu não ia muito longe. Eu nunca falo. Pode ver nas transmissões, tem cara aí que nunca chutou uma bola na vida. O cara fala, porque eu jogava, se fosse esse gol eu fazia. Eu nunca falo isso, porque é mentira. Eu não jogava nada, eu seria hoje um jogador nota 3, 4. Então, aí, como eu sempre gostei também de rádio, sempre ia dormir com o rádio ligado na cabeceira, sempre no carro. No meu carro nunca toca música, sempre é notícia, o esporte. Eu gosto. Então, eu ouço rádios. Hoje você tem o celular, né? Dá para você ouvir rádios do Brasil inteiro, até de outros países. Então, eu sempre gostei de rádio. E aí, quando a coisa não caminhou para o lado do futebol, eu passei assim, olhar como objetivo trabalhar em rádio. E aí eu terminei a faculdade e fui atrás, né? Aí você começa sem ganhar nada, todo mundo começa tipo um estágio. Eu trabalhei na Jovem Pan com o Milton Neves, quando existia plantão esportivo. Hoje não existe mais. Plantão esportivo era o seguinte... Isso não é do tempo de vocês. Era uma mesa mais comprida do que essa daqui, que o Milton Neves ficava na ponta e ficava 4, 5 caras escutando rádios de outros lugares para informar os jogos para ele, porque não tinha internet. Então, por exemplo, tava narrando... Gol em Minas. Exatamente. Tava narrando Corinthians e Palmeiras, um exemplo. Aí ele chegava lá e falava, moleque, você escuta Flamengo e Vasco, você aí escuta Inter e Grêmio, você aí escuta Goiás e Vila Nova. Aí, e eram aqueles rádios grandões, você tinha que ficar lá pra achar a rádio. Aí saía gol, você falava pra ele, Milton, gol no Maracanã, Zico, Flamengo 1, Fluminense 0. Aí ele apertava um botãozinho e fazia... Aí era o José Silvério, o narrador, chamava ele, gol aonde, Milton Neves? Aí o Milton falava, gol, Macará, Corinthians, Flamengo, Vasco. Aí esse era nosso trabalho. Hoje isso não existe mais, porque hoje o cara faz o plantão esportivo sozinho. De olho na internet. Com uma tela, porque numa tela ele coloca lá todos os campeonatos que ele quer acompanhar do Brasil e de fora. Tem uns aplicativos hoje em dia que tem placar de tudo, e hoje né? quase muitos jogos têm TV. Então os estúdios hoje de rádio, eles têm muitos aparelhos de TV. Aí o cara assiste aqui Guarani, Ponte Preta, ali os jogos dos grandes normalmente a nossa rádio transmite, onde tem um jogo do Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, tem alguém lá. E os outros jogos, o cara coloca lá, aqui Inter e Grêmio, na outra TV ele coloca Flamengo e Goiás, na outra... e aí o cara assiste tudo, um cara faz sozinho. No meu tempo não tinha, então a gente... Você tinha que esperar o cara da rádio, se você pega no meio, às vezes não prestou atenção, tinha que esperar o cara avisar de novo quando tava, né? E olha só, tinha jogo, porque aí, quando a gente chegava no domingo, o chefe fazia o placar esportivo, que era todos os jogos. Então, além de escutar o jogo, você tinha que preencher aquele placar de todos os jogos para o Milton Neves falar depois que acabava
o que acabava tudo. E às vezes não tinha ninguém, não tinha transmissão. Então acontecia até da gente ter que ligar na polícia rodoviária de tal cidade, por exemplo, Jaú. Você ligava na polícia rodoviária de Jaú e fala, quando eu passar o ônibus do time aí que tá indo embora, dá pra você parar os caras e perguntar quanto que foi o jogo? Puta, aí o cara... acontecia, o cara liga daqui 10 minutos. Aí o cara falava, entendeu? Então era uma época... Aí isso já no começo dos anos 90, isso é que eu falo é final dos anos 80, né? Aí já no começo dos anos 90 foi mudando, aí depois já no final dos anos 90 veio a internet, aí ficou tudo diferente. Mas eu comecei fazendo isso aí. Aí depois, aí na Jovem Pan me deram... Eu tinha trabalhado já numa outra rádio chamada Tupi, onde eu falava no ar, eu fazia reportagem. Então eu trabalhava nas duas, eu trabalhava na Tupi e na Jovem Pan. Na Jovem Pan eu não falava. Aí foi indo, eles não me davam chance de falar na Jovem Pan. Eu queria falar, eu queria ser repórter, ir lá no jogo, atrás do gol, viajar para transmitir jogo. Eu queria fazer isso na minha vida. E aí chegou uma hora que eu saí da Jovem Pan porque eu vi que lá não ia ter chance. E aí as coisas foram caminhando. Mas você chegou a fazer reportagem em campo ou você... 20 anos. 20 anos como repórter. Como repórter. Porque isso foi tipo... Eu comecei como repórter em 85, eu fiz reportagem, aí eu fiquei 13 anos na Globo, depois eu fui para Transamérica, né? Passei um pouco pela Band FM, fui para Transamérica. E aí... Na Transamérica só tinha 2 comentaristas, Henrique Guilherme e Cândido Garcia. O Henrique está conosco lá até hoje, é um baita num companheiro. E o Cândido Garcia ficou doente e faleceu. Era um especialista em Fórmula 1, mas ele comentava futebol também. Quando ele faleceu, aí que me convidaram para ser comentarista. Isso foi final de 2003 para 2004, você vê, há 20 anos. Aí que eu subi para a cabine. Até então eu tomei muita chuva, raio... Até teve um jogo agora, umas semanas atrás, em Araraquara do Santos, que não teve o jogo, né? Porque estava caindo raio. Nesse estádio lá em Araraquara uma vez, claro, não vou dizer que o raio caiu em mim, senão eu teria morrido. Mas caiu algum... Eu estava fazendo o jogo pela Rádio Globo com um microfone com fio. E caiu um raio em torno ali do estádio, o reflexo da descarga veio pelo cabo do microfone. Me jogou para trás, meu. É como se alguém tivesse me dado um soco no peito. Eu caí, bati com o braço no muro, tinha um muro, assim. É um negócio foda, meu. Um negócio que assusta pra caramba. E muita chuva. E o trabalho de campo, ele é muito mais físico do que intelectual, né? Porque você tem que chegar, por exemplo, hoje mudou... paciência, né, cara? Não, e olha só, no domingo, por exemplo, hoje mudou um pouco, porque os clubes não deixam mais os repórteres entrar na concentração, mas antes podia. A gente chamava jogador do quarto para o cara descer no saguão do hotel e dar entrevista, isso não tem mais. Então, o que acontecia? No domingo, por exemplo, tinha um jogo 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Aí eu estava escalado para cobrir o Corinthians. Eu tinha que acordar cedo, chegar umas 9 horas na concentração do Corinthians, porque a gente na Rádio Globo entrava em todos os programas. Você entrava no programa do Eli Correia, do Paulo Lopes, do João Ferreira, do Gilberto Barros, que fazia o programa de rádio lá também com a gente, que o Leão Lobo participava, que teve aqui. Então, você tinha que ficar entrando no ar o dia inteiro. Aí, quando a delegação, tipo 2h30 da tarde, ia para o Morumbi, você tinha que entrar no carro da rádio e ir na frente, falando, agora a delegação do Corinthians está na Avenida Rebouças, agora vai passar pela ponte de Eusébio Matoso. Aí, quando chegava no Morumbi, você tinha que saltar do carro na frente do ônibus para pegar um outro microfone dentro do estádio para fazer a chegada dos jogadores. Jogadores do Corinthians descendo do ônibus, o primeiro a passar é Neto, agora passou Fabinho, Tupanzinho. Então era uma... E aí você trabalhava no jogo, ia no vestiário depois do jogo. Porque tinha isso. Antigamente o cara entrava no... Tem um monte de caso de cara que entrevistou o sujeito no chuveiro, praticamente. Pô, né? Tem uma foto famosa do Pelé que ele tá dando entrevista. Mas eu fiz isso porque o que acontecia? Por exemplo, tinha um jogo do Corinthians. Viola fazia 3 gols. Então, o Viola era o assunto. Todo mundo acabava o jogo. Depois de todo esse dia que eu já falei pra você que eu acordei cedo, aí acabava o jogo, você já tava cansado pra caramba, tinha que ficar de pé na porta do vestiário esperando o segurança abrir. Cada clube tinha um segurança que era nosso amigo e ficava ali na porta do vestiário. Aí ele ia lá, pedia autorização pro técnico. Quando os jogadores já
alguns abriam só quando o jogador já tinha tomado banho. Depende muito do resultado, né? Futebol, quando ganha... É tudo uma alegria. Vale tudo, vale né? tudo. Pô. Quando perde é um clima ruim, desgraçado, né? Então, aí o cara abria. Aí quando o cara abriu o vestiário, saía correndo. Sempre tinha o repórter da Globo, da Record, da Bandeirante. Tinha 4, 5 repórteres que queriam pegar o Viola antes. Entrevistar, eu quero dizer, né? Não pegar. Porque o cara já tá pelado. Pegar o Viola entrevistar o Neto, quem quer que fosse ali, o Edmundo no Palmeiras, o Cafu, enfim, Raí. Eram os caras da época. Aí... Quando você... E a gente entrevistava colocava o fone no jogador, pro Osmar Santos, os caras que estavam na cabine, poderem falar com o cara. Só que isso todas as rádios faziam. Por exemplo, na Jovem Pan, os caras colocavam o fone pro cara falar com o Milton Neves. Então, se você chegava atrasado e o Vanderlei Nogueira, por exemplo, o Henrique Guilherme, que era outro repórter, ou Carmona, ou Márcio Bernardes, ou quem quer que fosse, colocasse o fone... no cara antes de você tava fudido, porque aí você não conseguia. Aí o cara ia ficar... Bota 15 minutos no mínimo. Né? Eu ia reprisar os gols que ele fez. Então a gente tinha que correr para ser o primeiro a chegar. Isso era bom. Modéstia à parte, assim, no ao vivo... Eu nunca fui muito bom de fazer reportagem tipo TV, né? Que o cara vai lá no treino, aí ele tem que fazer aquele texto. Os jogadores treinam enquanto as chaminés das fábricas soltam fumaça, as mulheres atravessam a rua para o outro lado, os bebês estão na escolinha. Isso aí eu nunca gostei de fazer. Agora, ao vivo eu era bom. Até hoje, o meu forte é o ao vivo. O teu negócio você tinha que ser fundista, né? Que você tinha que sair correndo igual louco. E o ao vivo, primeiro, você tem que sacar quem que é o cara mais... É tudo com você isso aí, porque não tem ninguém. Não é como TV que você recebe orientação pelo ponto o tempo todo. No rádio, ao vivo, é tudo com você, velho. Então, por exemplo, você tem que sacar quem que é o cara mais importante para entrevistar. Você tem que chegar na frente dos outros. Hoje mudou um pouco, que são só essas coletivas chatas, né? Hoje não tem mais essa... Perdeu muita graça, né? Nem no campo, olha só como era no campo. Por exemplo, no campo, o Edmundo fez 3 gols. Aí quando chegava 30 minutos do segundo tempo, já estava na reta final do jogo, o que a gente fazia? A gente ficava andando pelo gramado, em volta, né? Não podia entrar, claro, mas em volta, para cercar o Edmundo. Para a hora que acabar o jogo, você ser o primeiro a chegar no Edmundo. Que podia. Hoje o repórter não pode nem entrar no campo mais. O repórter tem que ficar preso atrás do gol. Nem atrás do banco de reservas ele pode vir mais. Mas na minha época podia. Então aí você ficava perto, aí, por exemplo... Tinha entrevista do técnico durante o jogo, às vezes, né? Você botava o microfone pra ele e falava, que merda. Eu peguei essa época aí. Aí depois já não podia mais, mas eu cheguei a pegar isso aí. Então era uma outra época. E no ao vivo eu era bom. No ao vivo era difícil, assim... Agora, esse jornalismo mais, digamos assim, pasteurizado, até hoje eu sou bom no ao vivo, tipo, nesse dia do jogo aí que a gente tá falando que não teve, né, do Santos e Ferroviária, que choveu lá, caiu um monte de raio, nós ficamos mais de 1 hora na Rádio Transamérica enrolando, porque você tinha que esperar para ver se ia ter o jogo ou não. Aí você tem que ter assunto, porque rádio não tem imagem. E aí, em modéstia à parte, eu dei um show, fiquei contando história, explicando o que o juiz ia fazer, explicando se não tivesse jogo, quando que ia ser outro jogo. Então essas coisas aí eu sou bom. Agora, esse jornalismo de TV, por exemplo, o texto que tem um Tino Marcos, né? O texto que tem um Mauro Naves, que tinha um Gilson Ribeiro, que eu não sei se está trabalhando ainda. Não é minha praia, assim. Esses caras, eles são muito bons. Por isso que na vida eu acredito que cada um sabe fazer uma coisa. Ninguém é bom em tudo, né? Eu sou bom numa coisa. É igual o time de futebol. Cada jogador é bom numa coisa. E o melhor técnico é aquele que encaixa os jogadores todos no time para fazer todo mundo render. E na vida eu acho que é a mesma coisa. Cada um é bom numa coisa. E no ao vivo eu sou bom. Esses negócios de off, né, que fala, aí para mim já é mais complicado. E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.